Declaro em nome de Deus aberta a audiência pública, cujo objetivo é discutir a situação do Parque Residencial Hipotecas com relação às obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que a audiência pública será presidida por mim, vereador Edilson Alzimiro Vieira, presidente da Comissão de Obras, vereador Luiz Antônio Batiste, vice-presidente, e Leno do Imperial, membro. Convido agora para compor a mesa as seguintes autoridades. Vereador Antônio Batiste. Vereador Leno do Imperial, membro da Comissão de Obras. Adilson de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário de Infraestrutura. Secretária Mari Vieira, secretária da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Senhor Carlos Averbeck, Caixa Econômica, gerente da área técnica. Agaide Zimmermann, advogado. Maria Edith Hoffmann, presidente da União Josefense de Moradores. Senhora Leonir da Silva, presidente da ONG de Moradores em Ação. Gostaria de saudar também a presença do nosso companheiro e amigo, vereador Sanderson Almecide Jesus. Obrigado, vereador, pela presença. A gente só tem a agradecer. As autoridades convidadas terão o tempo máximo de 5 minutos, cada uma para explanar sobre o assunto. Os representantes da comunidade de hipotecas, a senhora Leonie e a senhora Edith, representantes da União Josefense da Associação de Moradores, o JAN, terão o tempo máximo de 5 minutos também para se pronunciarem. As autoridades terão um tempo máximo de 3 minutos para responder aos questionamentos dos presentes nessa audiência. O público geral poderá elaborar perguntas por escrito, dirigidas ao presidente da sessão, utilizando os papéis e caneta disponibilizados sobre a mesa que se encontra na entrada do plenário, e entregar à secretária. As autoridades e a representante da comunidade de hipotecas terão o tempo máximo de 3 minutos para as suas considerações finais. Após concluída as exposições, será feita uma leitura dos pontos principais da audiência. O tempo total da audiência será de 1 hora e 30 minutos. Esclarecemos que foram registrados os nomes de todos os participantes, incluindo expositores e ouvintes, bem como serão registrados todos os atos da audiência em áudio e vídeo, que serão oportunamente transcritos para que sejam tomadas providências cabíveis. As assinaturas do livro de presença farão parte dessa audiência pública. Gostaria que todos assinassem esse livro de presença, é muito importante. Agora, convido a todos para assistirem um vídeo. A comunidade do Sertão do Maruim está preocupada com a instalação de uma subestação da Celesc no bairro. Quais os problemas enfrentados?
Moradores do loteamento residencial Potecas vivem há mais de 10 anos uma situação de incerteza. O loteamento conta com 168 lotes e mais de 200 famílias vivem no local. O problema se agravou em fevereiro com a ordem de despejo. 70 processos de reintegração de posse já foram ajuizados. A reintegração foi suspensa por uma liminar, mas a insegurança continua. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo vereador Edilson Vieira, realizou diversos encontros com moradores e representantes do loteador, na busca de uma solução para impedir o despejo dessas famílias. Outra questão a ser resolvida é a falta de infraestrutura no local. No acordo entre o loteador e a prefeitura, caberia ao executivo a infraestrutura da área doada ao município, acordo que não foi cumprido. No local não há área de lazer, sistema de esgoto, muito menos a infraestrutura básica, calçadas e pavimentação nas ruas. Gostaria de registrar também a presença do Dr. Marcondes do Nascimento, advogado dos moradores. Obrigado, doutor, pela presença. Convido agora o vereador Batiste para secretariar os trabalhos. Após o vídeo, passo a palavra à presidente da comunidade, a dona Leonie. Dona Leonie, temos o reloginho lá, a senhora pode ficar observando. A senhora tem 5 minutos para a sua explanação. Quero dar uma boa noite a todos aqui presentes, às autoridades, ao povo que nos acompanha e falar um pouco mais sobre o nosso bairro. Vimos ali alguma coisa. O loteamento residencial Poteca começou em 1995 com a venda dos lotes sem o saneamento básico, sem energia elétrica. Os primeiros moradores que implantaram as obras necessárias, tais como a água que vinha do morro. Tinha vezes que aquela mangueira estourava, até que alguma pessoa fosse lá em cima no morro providenciar para que a água pudesse descer. Então, era um trabalho tremendo. A energia elétrica foi dividida entre os vizinhos, passando de casa em casa, o atual rabicho, né? Na época, até que entrou a energia totalmente. Até hoje, nós não temos correio, centro de saúde, creches, áreas de lazer. Temos ônibus de manhã, de hora em hora, à tarde, de 2 em 2 horas. Isso quando ele entra no loteamento, porque quando não chove, nós temos poeira. E quando chove, temos os buracos, que realmente são umas crateras que os ônibus nem conseguem trafegar. Com tantas dificuldades, a maioria parou de pagar as prestações. Ou fariam o melhoramento nos seus lotes, ou pagariam as prestações. Melhoramento, isso é aterros, porque lá é uma umidade só. Então, precisou carradas e carradas e carradas, e ainda precisamos carradas e carradas para que fique uma coisa melhorzinha. Em 2002, no Horto Florestal, estiveram reunidos com o secretário de Obras, o senhor Djalma Berger, atual prefeito do município, os proprietários e a comunidade. Nessa reunião foi pactuada uma permuta em que o loteador doaria uma área para efetuar a construção de uma escola e, em troca,
a prefeitura faria a infraestrutura do loteamento. No final do bairro, também existia uma área verde, porém, a qual foi desmatada e foi também ali feito vendido como lotes. Hoje, para nossa surpresa, que antigamente este loteamento era irregular, se encontra legalizado, mas sem as devidas obras. Em 2007 foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sendo que o nosso loteamento e mais 4 outros foram contemplados com uma verba de 14 milhões. Até hoje, nós não vimos nada de obras. Só existiu o cadastramento dos moradores, as assinaturas dos prefeitos anteriores e atual, com essas benfeitorias. Mas obras não temos, não existe nada. Nem sequer sabemos o que vai acontecer. Nem sabemos se ainda existe o convênio com o PAC e quais são os projetos. Nas reuniões falamos sobre a regularização fundiária, que moramos em um loteamento que, de repente, sem infraestrutura, foi regularizado e nós, os moradores, fomos ajuizados e considerados inadimplentes, inclusive com ação de despejo. Então, queremos saber da Prefeitura, da Caixa Econômica Federal e do loteador, como ficará a nossa situação? Pois queremos pagar, mas também queremos receber benefícios e dormir tranquilos. Convido agora a senhora Edith para fazer o pronunciamento. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao pessoal da Prefeitura, da Caixa Econômica, à população do Parque Residencial Potecas, que está aqui. Hoje eu já me sinto um pouco potequense, eu acho, né, que tenho acompanhado o pessoal. Então, gente, como representante da UJAM, hoje, presidente da UJAM, União Josefense das Associações dos Moradores, nós temos acompanhado esse processo de construção de obras do PAC desde maio de 2010, quando fomos convidados, junto com a comunidade, para participar de uma reunião na Caixa Econômica. Então, naquele momento, o papel da UJAM foi apoiar a comunidade. E a Associação de Moradores, a ONG Moradores em Ação, do Parque Residencial Potecas, até por ser uma associação que é filiada à UJAM, em exigir uma retomada dos contatos para cobrar as obras, uma vez que elas estavam prometidas desde 2007. Isso pelo PAC, né, gente? Só que essas obras elas já estão prometidas desde 2002. Aliás, acredito que, de forma alguma, poderia se vender lotes num loteamento onde não tem infraestrutura, como vocês acabaram de ouvir na fala da dona Leoni. Um loteamento que não tem um mínimo de infraestrutura. Lembro que, em 2009, o atual prefeito, Djalma Berg, esteve na comunidade numa reunião e se comprometeu em realizar as obras o mais rápido possível. Também não aconteceu, né, gente? O que o UJAM espera dessa audiência pública? Nós esperamos que aqui hoje seja feito um esclarecimento por parte da Caixa Econômica, por parte da Prefeitura, em que situação realmente estão os projetos, inclusive se eles existem, para aquele loteamento. O que vai ser feito para que as pessoas programem uma expectativa de vida
para que essas pessoas do loteamento residencial Potecas possam dormir melhor, possam ter uma vida um pouco mais tranquila. Já se vão quase 4 anos e a comunidade não pode mais esperar para ter o saneamento, as ruas pavimentadas, melhorias nas moradias e outros benefícios. Como presidente da UJAM, queria dizer que não se pode perder o PAC de hipotecas, como se perdeu o dinheiro que o governo federal destinou para o PAC Serrarias. Por falta de empenho da prefeitura, ficamos sem o dinheiro e sem as melhorias sociais. Essa é a nossa maior preocupação. Realmente a gente sabe que um convênio que já foi assinado em 2007, no lançamento do PAC 1, hoje já temos o lançamento do PAC 2, e até agora não soubemos em que pé se encontra essa situação. A gente tem medo de que esse dinheiro volte, até porque a gente ouviu, né, dizer de cortes do orçamento público. E isso não pode acontecer, porque se realmente isso acontecer, gente, é mais uma comunidade em São José que estará, não sei nem de que forma dizer, porque não é admissível que um município como o nosso, que é a 4ª economia do Estado, seja tão baixo em obras sociais, em obras públicas, em obras que realmente seja em benefício da comunidade. A comunidade, eu acredito que já está cansada de esperar e não pode mais aceitar a repetição do que aconteceu na Serraria. Por isso, o empenho dos vereadores, gostaria de pedir assim, demais o empenho dos vereadores, para cobrar do poder público, tanto da Prefeitura quanto da Caixa Econômica Federal. Acho que as duas têm que ser mais dispostas a ajudar esse povo, que cumpram com suas obrigações. E isso, gente, é fundamental. É fundamental que a Prefeitura de São José resolva, de uma vez por todas, a ter gente, a contratar, se for o caso, para resolver essa situação do PAC. Eu não acredito que uma comunidade como aquela, de gente carente, continue do jeito que está. Eu acredito assim, a continuar da forma como essa comunidade está, futuramente vai ser mais ou menos parecido com a comunidade do Benjamin. E que as pessoas que assistem e que conhecem o local sabem como é. Assim, encarecidamente, gente, em nome da UJAM, que tanto a Caixa Econômica não meça esforços de fazer o que precisa ser feito. E a Prefeitura também, gente. Se por um acaso uma das duas deixar a desejar, que a outra denuncie. É o que eu peço. Se a Prefeitura não enviar os projetos de acordo com a exigência da Caixa, que a Caixa denuncie. E se for o contrário, também. E vocês, vereadores, que vocês se empenhem, que vocês vão na comunidade, que vocês vejam a situação daquelas pessoas. Vou falar. Boa noite. Gostaria de registrar também a presença do vereador Hédio Vieira, líder do governo. Obrigado pela presença, vereador. Também quero registrar a presença da senhora Nerciane Matos, engenheira civil da Secretaria de Infraestrutura. Obrigado, engenheira, pela presença. Passo a palavra agora para o secretário Adilson de Souza, representando o secretário de Infraestrutura. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da comissão, senhores vereadores, comunidade que se faz presente. Na verdade, não estou mais na Secretaria de Infraestrutura, mas como estive ali um período, a gente tem um conhecimento sobre os projetos
E o atual secretário de Infraestrutura, Túlio Maciel, pediu então que a gente viesse aqui representando. Eu vou resumir, eu vou me ater à questão, tentar explicar a questão dos projetos, do início das obras e o porquê da paralisação das obras de infraestrutura ali no residencial Potecas. A Prefeitura, no intuito, né, de trazer a solução para aquela comunidade, que é uma comunidade já sofredora de longa data. Já fui diretor de obras, secretário de obras da Prefeitura, num período da administração Dário Berg. O senhor Nicanor, ali, o líder comunitário, já nos conhece há bastante tempo, e a gente tem conhecimento, né, da comunidade e das necessidades. E a Prefeitura, né, seu grupo, vendo essa dificuldade, tentando agilizar, né, que essa infraestrutura fosse aplicada ali no bairro, ela contratou o projeto, né, o projeto foi feito, projeto de infraestrutura de toda aquela região, que não atinge só a residencial Potecas, mas também Vista Alegre, Benjamin e Vila Formosa. Feito o projeto concluído, a Prefeitura encaminhou para a Caixa Econômica Federal para análise e logo em seguida colocou em licitação, ou seja, licitou as obras desse projeto. Enquanto correu a licitação, né, o projeto foi sendo analisado pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, houve a conclusão do processo licitatório, houve a empresa vencedora e houve a ordem de serviço, ou seja, a Prefeitura autorizou o início das obras, essas obras de acordo com o projeto encaminhado para a Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? A Caixa, analisando o projeto dentro das suas normas, da sua técnica, solicitou por várias vezes a alteração desse projeto encaminhado. Enfim, a Caixa solicitava as alterações, a Secretaria providenciava a alteração no projeto executivo, encaminhava novamente todo o projeto para a Caixa continuava a sua análise. Isso aconteceu por várias vezes, ou seja, o projeto foi alterado várias vezes. O projeto finalmente foi aprovado pela Caixa. Os projetos aprovados são de drenagem, esgoto e pavimentação. Está em análise ainda o interceptor de esgoto, né, que ainda está em análise pela Caixa Econômica Federal, mas esses outros projetos já foram aprovados. O que aconteceu? Com essas alterações que aconteceram no projeto, o processo licitatório, ou seja, o projeto licitado, ele ficou diferente do aprovado na Caixa Econômica Federal. Então, houve a necessidade de suspensão das obras, porque a Caixa não aceitou. Claro que houve mudanças, então, apesar de que o valor global do projeto, da execução, praticamente ele fechava o mesmo valor, mas os itens eles tinham valores diferenciados. E outras questões técnicas que fez com que a Prefeitura, então, tivesse que suspender as obras que estavam sendo realizadas de acordo com o projeto inicial, pois era diferente do projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Não teria outra alternativa. Nós não adiantávamos, nós conversamos com os técnicos da Caixa Econômica Federal, né, e chegamos à conclusão que não teria outra alternativa, ou seja, a Caixa não iria aprovar, não iria liberar recursos para pagamentos de um projeto que fosse diferente daquele aprovado pela Caixa Econômica. Então, esse é o motivo das obras terem iniciado e as obras terem que ser paralisadas. Atualmente, existe, como eu disse já, só reforçando, todos os projetos, né, de infraestrutura, de esgotamento, enfim, habitacional, já estão na Caixa Econômica Federal. Esses que eu citei, que é drenagem, esgoto e pavimentação, já está aprovado. Nós estamos agora aguardando a emissão do SPA, que é a síntese de projeto aprovado.
a Caixa Econômica encaminha para Brasília e Brasília autoriza, né, emite esse SPA. Essa é, na verdade, a autorização para a Prefeitura voltar a licitar, ou seja, para a execução das obras, nós estamos só aguardando agora a emissão do SPA para que a Prefeitura abra novamente o processo licitatório e dê continuidade às obras, agora sim, de acordo com o projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, queria, não sei se fui claro, mas no intuito, né, de trazer um benefício para aquela comunidade sofredora ali, a Prefeitura buscou acelerar as obras, mas com essa determinação da Caixa, ou seja, com a análise do projeto que não seria aceito pela Caixa Econômica, o projeto inicial, houve a necessidade de alteração, então as obras só podem ser reiniciadas de acordo agora com o novo projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Acreditamos que o SPA, né, a informação que temos aí que nos próximos dias deve ser emitido, e aí estaremos abrindo a nova licitação, no caso da Secretaria de Infraestrutura, abrirá a nova licitação, agora sim, com o projeto aprovado, de acordo com o projeto aprovado pela Caixa Econômica, e as obras devem ser iniciadas tão logo nós tenhamos a empresa vencedora. Acho que consegui explicar, e qualquer dúvida nós estaremos aí para dar mais esclarecimento. Obrigado. Convido agora a secretária Mari Vieira, secretária da CEPLAN, para a explanação. Secretária, você tem 5 minutos para explanar. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Eu estou à frente da Secretaria do Planejamento há 3 meses. E nesta casa, hoje, como vereador, nós tivemos lá, um período de 1 ano, o secretário, que na então época ele foi secretário do Planejamento também, o vereador Moacir. E fiquei surpresa de não encontrá-lo aqui. Gostaria que ele estivesse aqui, porque tem alguns questionamentos que, como ele ficou à frente dessa secretaria durante 1 ano, ele com certeza teria um melhor entendimento para estar aqui passando para a comunidade. Depois tivemos também a hoje atual diretora administrativa, se eu não estou enganada, desta Casa Legislativa, também à frente da Secretaria de Planejamento, que com certeza também tem esclarecimento a dar para a comunidade. Como eu estou à frente dessa secretaria há 3 meses, esses projetos não passaram por essa secretaria nesses 3 meses. São projetos que já estão em andamento há alguns anos, gente, como vocês ouviram aqui todas as explanações, tanto da nossa líder comunitária, como também do nosso secretário Adilson. Já passou também na Secretaria Sanderson, que também conhece o problema, né, Sanderson? Mas hoje eu estou aqui para falar o seguinte. A Prefeitura de São José, e hoje eu estou aqui, eu e o secretário Adilson, representando o prefeito, o nosso poder maior, estamos aqui hoje para dizer para a comunidade do Potecas que nós somos solidários a vocês. Estamos fazendo o possível para ajudar esta comunidade, mas, em virtude do que já foi falado aqui pelo secretário Adilson, e com certeza a Caixa, quando fizer seu pronunciamento, vai falar, que hoje as obras do PAC elas vão estar paradas por causa desse problema que existe hoje, que é um problema jurídico entre os moradores e o dono do loteamento. Então, nesse momento, nós, como prefeitura, não podemos estar lá fazendo as obras do PAC. Vamos esperar. Porque a Caixa também não vai autorizar gastar esse dinheiro numa área onde está tendo um processo entre as partes envolvidas. O que a prefeitura quer fazer, e nós estamos aqui hoje, é para dizer que nós somos solidários a vocês e estaremos junto, tanto
como os vereadores, para intermediar isso junto com o loteador, para a melhor forma possível resolver isso, e tão logo, então, a gente dar continuidade às obras do PAC. É claro que é um problema social, e a Prefeitura de São José sabe disso, e esta administração está trabalhando com isso. Prova isso foi que, lá em 2009, foi lançado as obras, e eu estava lá, no dia que o prefeito lançou as obras. Não pôde ir para frente, exatamente por isto que o nosso secretário Adilson acabou de fazer toda a explanação. Mas a Prefeitura de São José, o prefeito Djalma Berger, ele é solidário e quer, mais do que vocês imaginam, botar esse PAC para frente, gente. Porque nós queremos muito que o PAC saia. Nós queremos muito que aquela região esteja com toda a sua infraestrutura. Que as pessoas tenham orgulho de morar no Potecas. Porque hoje o Poteca não tem só esse problema. Como a líder comunitária falou, tem problema de transporte, entre outros. É claro que nós tivemos um loteamento que foi aceito com alguns problemas. Mas a área doada ao município, ela é área verde, e área para fazer, então, os instrumentos necessários, como escolas e creches. Nesta parte, não diz que, mediante essa doação, a Prefeitura de São José teria que fazer as alterações e as benfeitorias do município, no bairro. É claro que vamos fazer, porque hoje ela está dentro do PAC. E o Ministério Público, eu gostaria de ler, se o nosso vereador, que está hoje aqui comandando essa sessão solene, eu gostaria de pegar um memorando que eu tenho ali e gostaria de fazer essa leitura para as pessoas saberem como é que a Prefeitura de São José está envolvida neste processo. O senhor me dá essa permissão? Secretária, Vossa Excelência tem que ser breve. Então. É? Vou abrir essa exceção. Se não, eu posso deixar com vocês e pode ser passado à comunidade. É rápido, secretária? Ele é um pouquinho longo. Não, eu vou conceder. Então, conceder para ele ficar, essa audiência ficar mais completa. Então, assim, o que é que eu, secretária do Planejamento, não tenho plena consciência, conhecimento de tudo que acontece no município, gente. E comecei lá há 3 meses. Então, eu fui atrás, quando recebi aquele grupo de pessoas dentro da secretaria, né? E fui solidária a vocês, e sou ainda. E fui atrás para saber a que pé anda tudo. Procurei a nossa procuradoria e eles me passaram alguma coisa. O que eu pedi? Eu pedi esclarecimento e como está o andamento deste loteamento. Até onde a gente tem envolvimento, o que é que está acontecendo. Bom, na realidade, eu gostaria que, se você me permitisse, que a pessoa que está me assessorando, que é advogado, mas é meu assessor, se ele pode só fazer essa leitura para mim, com toda a qualificação técnica dele. Correto, secretário. Pode passar para ele. Então tá. Ele pode fazer ele mesmo. Mari, ilustríssima senhora secretária, vimos por meio do presente prestar as informações que nos foram solicitadas por intermédio do memorando 066 de 2011 da CEPLAN, sendo elas as seguintes: que em 1 de 10 de 2008 o município de São José foi citado para se manifestar sobre uma ação civil pública de número 06408 011 551 dígito 2, que tramita na comarca de São José, movida pelo representante do Ministério Público Catarinense. A ação civil pública supracitada trata do loteamento denominado Parque Residencial Potecas, localizado no bairro Forquilhas. Na ação civil pública, o representante do Ministério Público alegou que o loteamento foi implantado clandestinamente, o que, na visão do município, não é verídico, visto que os lotes foram vendidos e foram, inclusive, regularizados junto ao cartório de registro de imóveis, fato este narrado na própria ação civil pública. O Ministério Público, dentre outros, solicitou liminarmente que o município, no prazo de 15 dias, identificasse os lotes e edificações construídos irregularmente, haja vista que para o MP, o loteamento era totalmente construído de forma irregular, haja vista
serem lotes clandestinos, apresentando também uma lista com cadastro com todos os nomes dos atuais proprietários dos lotes e moradores do loteamento objeto da ação civil pública citada, requerendo também a apresentação de um projeto de regularização do loteamento em substituição ao loteador clandestino, no prazo de 30 dias. Em 4 de 8 de 2008, o pedido de concessão liminar foi concedido, determinando que o município tomasse as providências supracitadas. O município discordou da ação e da liminar, ofertando contestação em 7 de 1 de 2009, data em que terminava seu prazo para se manifestar sobre a demanda judicial, alegando em sua defesa que a responsabilidade pela legalização do loteamento caberia apenas e tão somente aos loteadores, ou seja, os senhores Lorival Mota, Léo Luiz Mota, Orlando Ferreira de Souza, Edmilson Luiz Kretzer e as senhoras Tânia Lúcia Gaia de Souza e Sandra Regina de Souza Kretzer. O município jamais foi omisso no caso em tela e realizou todos os procedimentos administrativos relativos ao caso, conforme pode ser observado nos processos administrativos números 6089 de 1999, 6810 de 1999, 1016 de 2000 e 186 de 2005, nos quais todo cuidado e zelo foram tomados pela administração pública. O presente caso é típico, na verdade, de direito civil, de interesse entre particulares e não direito público, muito menos de responsabilidade do município de São José, que não loteou, não vendeu ou adquiriu tais imóveis, devendo tal problema imobiliário e de caráter privado ser solucionado entre as partes em conflito, ou seja, os proprietários ou possessores dos imóveis, em conjunto com os respectivos loteadores citados anteriormente, judicialmente, se for o caso. Ventila-se que o município tenha recebido área de terras para, em troca, realizar o saneamento básico do loteamento, quando, na verdade, tal área recebida é apenas de caráter institucional, que obrigatoriamente deveria ser repassado ao município, não havendo qualquer ganho para o município ou aos cidadãos josefenses que não sejam aqueles já previstos em lei. O município ainda busca a viabilização do saneamento básico do loteamento via PAC Hipotecas, em que o referido programa contempla loteamentos Hipotecas 1 e 2, Vista Alegre, Benjamin Gerlach e Dona Zenaide. Porém, tal programa se encontra emperrado no governo federal devido às questões técnicas nos projetos apresentados ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o presente para reiterar os elevados votos de estima e apreço cordialmente William Ramos Moreira, Procurador-Geral do município. Era o que tínhamos. Bom, gente, vocês viram que o município foi citado em alguns processos e esses processos ainda não foram finalizados dentro do MP. Então, nós não temos o parecer final junto ao MP. Com certeza, ele pode com certeza não, talvez um dos pareceres seja realmente que o município tenha que fazer as obras. Isso o município quer fazer, e ele vai fazer, tá? Então, assim, nós não estamos deixando de fazer a nossa parte. Nós estamos querendo fazer e vamos fazer. Com o MP mandando a gente fazer ou não. Porque prova disso é que o PAC está ali e a gente quer fazer as obras através do PAC. E o conflito entre as partes envolvidas, dos terrenos, morador e o proprietário, a prefeitura, nesse momento, ela não tem como assumir alguma coisa maior. O que ela tem, sim, e quer fazer, e eu estou aqui hoje para isso, junto com o nosso secretário Adilson, é dizer que nós estamos aqui para ajudar vocês, intermediar no que for possível. Tá? E no impossível, que se a gente puder, a gente também tenta. Porque nós queremos, assim como cada morador lá, e eu vi a angústia no rosto de cada um naquele dia que foi na minha sala e conversou comigo, porque todo mundo que compra um terreno quer o seu lugar. Quer a sua via pavimentada, quer a sua rede de esgoto, drenagem, tudo no lugar. E o município de São José, secretária, por favor, como representante da prefeitura, um minutinho, está aqui, e nós estamos aqui dizendo que a gente está com vocês e quer ajudar no que for possível. E para o PAC realizar as obras, nós temos que resolver esse entrave que tem aí no meio. Tá bom? Obrigada. Convido agora o doutor Mário Marcondes do Nascimento para fazer a sua explanação. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, hipotecas, a imprensa aqui presente. Bem, nós temos, acho que essa audiência pública, acho que ela é muito importante
porque alguns esclarecimentos que eu estava ali ouvindo, até então não tinham vindo. Tivemos aqui uma reunião, onde foi também comandada pelo vereador Lédio, onde aquela comunidade veio aqui pedindo socorro para que as coisas viessem de forma clara e que elas pudessem ter a certeza e a segurança de que lá naquele loteamento iriam permanecer residindo. Nós temos 2 pontos aqui distintos. Uma situação, loteamento com algumas obras por ser feitas e outras concluídas. Tivemos aqui explanações anteriores, onde já falaram dos projetos. Eu acredito que, por parte da Caixa Econômica, alguns esclarecimentos dessa natureza vêm, principalmente, e o que é mais importante, interessante aos moradores daquela comunidade, é se os litígios judiciais existentes entre proprietário e compradores têm relação direta com a aprovação ou não aprovação do PAC naquele loteamento. Isso é importante nós esclarecermos. Porque uma coisa, nós temos uma área em litígio, por problemas ambientais, com problema de loteamentos aprovados de forma irregular, e que não é a situação daquele caso. O caso ali são ações judiciais ingressadas contra os moradores que, falo aqui pelo que me foi passado, isso eu não ouvi, não precisam pagar mais as prestações, porque vai ter a obra do PAC aqui e tudo estará resolvido. Essa foi a situação que foi até então colocada para mim, como advogado, naquele sábado, onde eu fui procurado pelos moradores, que na sexta-feira, ao final da tarde, 5 famílias tinham recebido o grato telefonema de um oficial de justiça, dizendo que na terça-feira iria lá, para tirá-los de suas residências e demolir as casas que estavam em cima. Felizmente, conseguimos, através de liminar judicial, manter aquelas pessoas lá. Mas por quanto tempo não se sabe. O interesse daquelas pessoas é efetivamente pagar. Sempre. Desde a primeira reunião que fizemos lá, todos ao redor de uma mesa de sinuca, num barzinho bem pequenininho, num sábado de tarde. Queremos pagar, doutor Mário. Só que gostaríamos também que as obras do nosso loteamento fossem feitas. Isso que foi sempre dito pelaquela comunidade. E é uma pena, eu acho que não está aqui presente, que seria ou o representante ou o proprietário do loteamento que vendeu os lotes. Porque nós, quando eu falo nós, eu digo nós, moradores, nós estamos no impasse porque não sabemos quanto tempo as liminares vão ser mantidas. Há, por parte do proprietário, o direito, sim, de receber o que vendeu. Há obrigação, sim, dos moradores que compraram e pagar as suas prestações. Ou seja, todo mundo tem razão e, ao mesmo tempo, todo mundo está numa verdadeira insegurança. O proprietário não sabe se recebe, os moradores não sabem, querem pagar, mas hoje já não conseguem mais pagar, porque acumulou as prestações. Pessoas lá de quase 10 anos devendo, 10, 8, 7, 6, 5. Outras pessoas que venderam. Hoje os moradores daquela comunidade não são mais os mesmos que adquiriram lá no início do loteamento. Hoje, dentro de um lote, às vezes tem 3, 4 casas, residências. Ou seja, o problema está gerado. A comunidade quer resolver. Nós estamos prontos para ajudar no que for preciso. Até no levantamento socioeconômico, para ajudar a fazer a coisa acontecer. Só que, infelizmente, hoje, os moradores estão com as mãos atadas. Eu acho que a solução está entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal, a situação PAC, proprietário e, no reflexo de tudo isso, as pessoas que adquiriram os seus lotes, que querem ficar lá, que já colocaram todas as suas finanças e reservas lá, tanto para a aquisição do lote, bem como para fazer as suas casas, e hoje se encontram numa verdadeira incerteza. Então, acho que a situação, município e o proprietário, porque foi dito por várias oportunidades que só será feito acordo com os compradores dos lotes se o município cumprir a sua parte. Não quero entrar aqui na esfera política. A colocação, inclusive, foi dito que não houve o comprometimento por parte do município naquela, não foi nem uma permuta, na doação feita para a construção do colégio, que as obras de benfeitoria seriam feitas. Eu não estava presente, eu não ouvi o secretário da época, que é o atual prefeito, já falar isso, a comunidade me disse isso. Segundo, numa reunião deles lá, foi dito isso.
Só mais 30 segundos, presidente. Então, assim, ó, só deixar claro que o que a comunidade quer é solucionar o problema deles, individual de cada um dos lotes. E segundo, ter as obras daquela estrutura, que seria uma estrutura, pelo menos, digna, razoavelmente digna, para que eles lá permanecessem morando nas suas residências, que eu tenho certeza que todos adquiriram com muito suor e sacrifício. E é isso que a gente espera do município de São José, com empenho através da Caixa Econômica Federal, para que esse problema realmente seja solucionado de uma vez por todas, que as obras iniciem e que aquela comunidade realmente consiga dormir com mais tranquilidade. Muito obrigado, presidente. Convido agora o representante da Caixa Econômica, senhor Carlos Héctor Haverbeck, gerente da área técnica. Boa noite, senhores. Boa noite, presidente da sessão, da audiência pública. Na verdade, a gente tem duas situações bem claras aqui. Uma é do PAC como um todo e outra é da comunidade do loteamento Potecas. E elas interferem uma na outra. Eu vou primeiro esclarecer algumas coisas ou trazer alguma informação sobre o Potecas como um todo, Potecas no sentido de projeto nosso na Caixa, tá? Sobre o PAC, e depois a gente entra em algumas particularidades com relação ao loteamento Potecas. Tá? Com relação à elaboração dos projetos do PAC, a Prefeitura vem trabalhando em cima desses projetos ainda. Tem alguns projetos que não chegaram nas nossas mãos ainda. Da parte de infraestrutura, secretária Adilson, só uma correção, a parte de infraestrutura do Vila Formosa ainda está falta finalizar o projeto, tá? O interceptor de esgoto, o senhor citou, regularização fundiária, equipamentos comunitários e a recuperação ambiental também faltam chegar a esses projetos, mas é pouca coisa comparada com a parte principal. Todo o restante, habitação, o restante de infraestrutura, todos esses projetos já estão conosco. Como é que nós trabalhamos dentro da Caixa? O município elabora o projeto, a gente analisa, por serem projetos bastante grandes e diversas comunidades, nossas equipes técnicas, tanto de engenheiros, arquitetos, quanto técnicos sociais, trabalham meio que de mãos unidas, muito próximos da equipe da Prefeitura, para aquilo que vai fazendo, vai analisando e vai corrigindo para se ganhar tempo. Tá? É um projeto grande, há que se reconhecer que a equipe técnica do município tem uma dificuldade, e aí eu faço de público um apelo para que essas equipes técnicas do município, seja na área do direito, seja na área social, seja na área de engenharia e arquitetura, sejam reforçadas para dar demanda a esses projetos, que não é apenas o de hipotecas, mas são outros também. Então, é importante que tenha equipe técnica para a elaboração de projetos ou para gerenciamento desses projetos. Então, a equipe técnica do município elabora ou contrata os projetos, apresenta à Caixa, a Caixa analisa isso. Uma vez aprovado, isso é encaminhado para o município, diz, olha, então, agora, o próximo passo é a licitação, para depois início de obra e finalização de prestação de conta. Nós trabalhamos em todas essas questões sempre com muito zelo, com muita atenção, sempre muito certinho as coisas dentro da Caixa. No caso específico que o senhor se referiu, secretário, de terem iniciado a obra sem ainda ter aprovado o projeto, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, estava sendo trazido para a Caixa um projeto com um determinado orçamento, nós fazendo análise e a Prefeitura, na sua ansiedade, iniciou a obra já e não seguiu exatamente aquilo que estava trabalhando conosco. E aí nós não temos condições de liberar recursos em valores orçados diferentes dos que nós aprovamos. Entendeu? Isso é natural, acho que vocês compreendem isso. Quer dizer, nós acertamos com o município um orçamento tal, e agora vamos liberar recursos de um orçamento diferente do que esse aprovado, não tem como. Daí o município recuou, travou, porque senão não teria condições de sair o dinheiro do PAC para essa parte da obra. Tá? Essa obra está dividida em etapas. Alguma coisa possivelmente vai ser feito pelo município já em licitação, por etapas também. Então, é possível que algumas frentes na área de habitação possam ser avançadas em alguma coisa de infraestrutura também. O município está finalizando esse planejamento de como vai tocar o conjunto das obras, se é por serviço, se é por comunidade, se fecha todo o serviço numa comunidade numa vez só ou não. Estamos fazendo bem esse nosso papel, então estamos cumprindo bem a nossa obrigação, isso foi levantado antes, dona Edith e dona Leoni, acho que todos estão bastante empenhados.
Existem dificuldades, sim, sobretudo para esses projetos chegarem com qualidade e com clareza para a gente ter a condição de aprovar. Repito, a grande parte já foi aprovada. E na questão específica da comunidade do loteamento Hipotecas, aliás, antes eu quero esclarecer uma outra coisa. Esse investimento todo, 14 milhões e alguma coisa, 14.293.000, ele está contratado, já tem início de obra por conta da ponte, então não há risco de se perder esse recurso. Esse dinheiro, parte dele foi depositado pelo Ministério da Cidade junto à Caixa, está em conta. Esse dinheiro não tem condição de ser utilizado em outra coisa que não seja o PAC, vamos deixar isto bem claro também. Em nenhum momento foi utilizado parte desse dinheiro para outra coisa, não existe essa chance, não existe esse risco. Quer dizer, nós técnicos da Caixa, engenheiros, arquitetos, trabalhamos com muito rigor em cima dessas coisas. O dinheiro só sai quando a obra já avançou alguma coisa, não sai dinheiro na frente. Então, fiquem tranquilos, quer dizer, o dinheiro está assegurado, está aguardando acontecer a obra para ser a liberação. Então, não houve nada de aplicar esse dinheiro em outro lugar, tá? Vamos deixar isso bem claro. E nesse projeto que o município apresentou para a Caixa, esse projeto não contempla indenização para terreno ou desapropriação para terreno. Então, não está previsto pagamento para terreno nesse projeto apresentado pelo município. Tá? Isso também, coloco isso para deixar bem claro que não existe essa possibilidade de o dinheiro do PAC pagar alguma coisa de terreno, não tem essa condição. Tá? Na questão específica, o doutor Mário colocou se o litígio tem relação com a aprovação dos projetos na Caixa. Há uma lógica de que o recurso público possa ser aplicado, possa ser investido em cima de áreas públicas ou sujeitas a receber investimento público. Isso é uma proteção do dinheiro público, na verdade, para não jogar dinheiro público em terra de um particular, como lá no passado isso acontecia. Então, nós temos que ter a segurança de que a área possa receber esse investimento público. Há uma expectativa de essa área toda ser transformada em ZEIS, na verdade já foi transformada em ZEIS, mas falta algumas definições ainda na área da Prefeitura. Eu acho que nesse aspecto a Câmara de Vereadores pode também colaborar e identificar um papel importante aí, inclusive no conjunto dos projetos tem a parte de habitação, que eu acho que talvez tenha que ter alguma alteração de plano diretor, que talvez a Prefeitura precise para aprovação dos projetos, então também faço aqui um apelo à Câmara para que essa parte seja analisada, para se ter essa aprovação. Mas, na questão, então, de obras, ou melhor, de aprovação de projeto, o projeto pode continuar andando normalmente, pode ser analisado normalmente, pode ser aprovado por nós, independente de uma questão ainda de litígio entre as partes, entre compradores e vendedores. Tá? Então, o que nós vamos precisar é ter certeza que, ao final desse empreendimento, dessa operação toda, a questão da regularização fundiária vai estar encaminhada, entendeu? E essa regularização fundiária, para esta situação, ela não parece tão complicada assim, talvez em alguns casos sim, porque já tem parcelamentos em cima desses lotes aí, mas ela é uma questão, como foi colocado aqui, muito entre comprador e vendedor, então não parece uma situação tão difícil assim, da regularização fundiária. E pelo fato de existir ZEIS, isso tudo ajuda o processo. Então, não deve interferir, não deve atrapalhar, apesar de a gente precisar ter algumas informações sobre como vai acontecer a regularização fundiária nessa área e sobre a questão de investimento em área pública. Né? No loteamento Hipotecas, especificamente, existe investimento previsto na parte de infraestrutura, e isso inclusive, essa parte do projeto já está aprovada, ela já foi elaborado, já está aprovado por nós. E, na verdade, nós estamos aguardando, então, do município a finalização da entrega desses projetos e, principalmente, a definição das etapas. Ou seja, que o município defina que etapas vai começar primeiro, que se quiser começar alguma etapa que já está um projeto aprovado, nenhum problema. Tá? Então, dá para fazer por etapas e avançar aquelas que já estão aprovadas e as outras, talvez, aí terminando os projetos, nenhum problema com relação a isso. Estamos lá também o tempo todo trabalhando com a equipe do município, são reuniões toda semana para a gente ajustar isso, e se reconhece que a equipe do município é pequena, mas trabalha com afinco, trabalha com perseverança em cima disso,
E os resultados estão acontecendo. De forma lenta, e aí eu queria colocar também uma outra questão, para a gente não pensar que é só uma questão de projeto. Esse contrato foi assinado em 2007, final de 2007, então nós temos cerca de 3 anos e pouco. Mas não vamos nos esquecer que, nesse período, teve uma eleição para prefeito, em que o último ano da eleição, praticamente, ficou difícil o projeto andar por uma questão da própria prefeitura. O primeiro ano do novo prefeito, até tomar conhecimento, também há uma perda nisso. Então, desses 3 anos, eu arrisco dizer que talvez a metade desse tempo a gente ficou por conta de definições políticas aí faltantes, que a equipe mesmo não tinha condição de produzir no município por conta de estar sempre trabalhando em outras questões priorizadas pelos gestores de então. Não creio que tenha grande dificuldade o que falta de projeto ainda, e a gente acredita que talvez num curto prazo, de repente até, não sei se até março daria, mas possivelmente as partes principais previstas no projeto daria para se avançar e talvez iniciar a obra, ou no mínimo jogar isso em licitação de novo. Eu também estou à disposição aqui para qualquer outra pergunta. Obrigado por enquanto. As perguntas serão feitas às autoridades por representantes elencados pela comunidade. Terão 1 minuto para cada pergunta e 3 minutos para cada resposta. Poderão ser feitas as perguntas. Pode utilizar a tribuna. Boa noite a todos. Como vice-presidente da Associação dos Moradores, morando já há mais de 12 anos no loteamento, e gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Mari, que ela teria falado alguma coisa sobre, sobre a doação do terreno da escola, né? E hoje eu me sinto assim enganado, junto com todo esse povo que está aí, a maioria, seu Nicanor, que já tem há mais tempo, com muitos outros moradores, né, que já estão há muito mais tempo lá. Seu Djalma Berg, na época, ele era secretário de obra, e ele teve no nosso loteamento, junto com os proprietários, certo? Na condição de secretário de obra, afirmando que nós, moradores, poderíamos, junto com o loteador, né, efetuar o novo acordo, né, voltar a pagar os lotes, ok? Como muita gente foi lá fazer, né, entrar em acordo, pois a infraestrutura do loteamento seria feito, né, contrapartida a doação do hoje existente lá, o Colégio Santa Terezinha, né, para fazer a infraestrutura. Desculpe, peço mais um tempinho. Hoje eu fico um pouquinho indignado, porque todos os moradores aqui fizeram o papel realmente de palhaço. Ou fomos coagidos ou direcionados a pensar isso, né? Então, eu peço que a Mari me responda só sobre essa questão, né? Ele era secretário de obra, né? Senhor Djalma Berg. Obrigado. Por favor, pronuncie o seu nome ali, amigo. Obrigado. Sim, sim, secretária, pode responder. Oi? Bom,
Aquela área, tem uma área que foi realmente doada ao município, mas a área que foi doada ao município, ela é a área onde uma boa parte da área é área verde, e aquela pequena parte onde fica hoje o colégio é a área, então, onde foi instituída para a implantação do colégio. O loteador deu a mais para o município 4% só de área. Então, isso, eu estou dizendo na lei, no que está escrito dentro do processo. Não diz que o município de São José, na época, compactuou, escrito, tenha um documento, que então deveria ele, na época, fazer todo o trabalho de infraestrutura que tem que ser feito pelo loteador. Isso é o que reza a lei, é o que está escrito na lei. Bom, se o nosso hoje atual prefeito, Djalma Berger, na época, secretário de obra, aceitou e, com uma reunião com vocês, disse que ia ser feita a infraestrutura, gente, hoje, ele está aqui como prefeito e ele quer fazer a infraestrutura. Na época, ele era secretário, hoje ele é prefeito, hoje ele está à frente do município e quer fazer. Agora, eu não posso aqui responder por algo que aconteceu em 2006. Tá? Então, eu vou responder porque está acontecendo hoje. E o município de São José, como prefeito, ele não está deixando as suas obrigações de lado. Tanto é que o PAC está lá para juntos fazermos as obras. Tá? Espero que tenha respondido. Obrigado, secretária. Próxima pergunta. Pode, sim, senhora. Nós havíamos elaborado perguntas, inclusive 10 perguntas, né, para fazer, só que a maioria delas já foram respondidas antes mesmo de a gente fazer. Só que assim, ó, eu não sei se eu não entendi bem o pessoal o seu Carlos da Caixa. Pelo que eu entendi, o senhor falou que a regularização fundiária, ela pode resolver essa situação jurídica? Foi isso que o senhor falou? Que aí não haverá problema de implantar o programa do PAC? O que eu disse é que o projeto pode ter continuidade e ser aprovado, independente da questão jurídica estar em discussão. E que a área que recebe o benefício, o investimento, ela tem que ser passível de regularização fundiária e isso estar previsto pelo município. Tá? Não quer dizer que tem que fazer a regularização fundiária antes ou não. Okay. E como o projeto de regularização fundiária, que a senhora deve ter anotado aí também, que eu disse que ainda não chegou, então a gente não sabe exatamente o que está compreendido dentro de regularização fundiária na intenção do município. Isso nós ainda estamos aguardando. Certo. Uma pergunta que surgiu agora ali de moradores, também para o senhor, Carlos. Se existe uma linha de crédito para a compra de terrenos pela Caixa? A Caixa tem linhas de crédito normais que qualquer cidadão pode ir em qualquer agência buscar. São para lotes urbanizados. A caracterização, o que precisa de renda, o que precisa de característica do lote, eu sei que ele tem que estar regular perante a questão de cartório de registro de imóveis. Tá? Então, eu não sei se para essa situação, se não tiver regular, essa linha de recursos para as pessoas, ela fica difícil daí. Teria que primeiro resolver isso para daí adquirir isso com o financiamento da Caixa. Mas existe sim. Certo. Pergunta, comunidade, se tem mais alguma pergunta? Tá. Vou passar a palavra agora ao suplente de vereador, Altevir Schmidt, para fazer
a sua explanação, a sua Eu pergunta. gostaria, bem rapidinho, é só um minuto, né? Perguntar à dona Mari que eu vi coisa com coisa, não estou entendendo as colocações dela. Primeiro, segundo, diga ela, representando o prefeito, que lamento que o prefeito deveria ter aqui, é omisso, uma hora dessa não está aqui, né? Se esconde, parece. Então, já que ela está representando ao senhor prefeito, ela falou ainda há pouco, não se sabe se vai ser legalizado para poder iniciar os trabalhos ou não. Me deixou em dúvida. Tem que esperar ao Ministério Público, não sei o que, para iniciar a obra do PAC. Aí o nosso gerente da Caixa Econômica, representante, nós diz que não há problema. Então isso aí ficou em dúvida. Então, senhora Mari, com 3 meses de governo, primeiro você disse que não tinha conhecimento de projeto nenhum naquela secretaria ainda. E agora, depois, já diz que está junto para organizar e trabalhar nas obras do PAC. Não estou entendendo nada. Fiquei em dúvida aqui, e, sinceramente. Eu gostaria de dizer que o prefeito está sendo omisso até nas colocações das pessoas que estão representando. A palavra está com a secretária Mari Vieira. Bom, eu quero dizer que a pergunta anterior falaram que o prefeito em 2006 também ele fez esse acordo com vocês, que ele era secretário de obras, né? Foi isso? Ah, em 2002. Mas a pergunta que foi, quando me falaram em 2006. Em 2006 ele não era secretário de obra. Bom, em segundo lugar ali, que o nosso suplente de vereador falou, é o seguinte. Quando o nosso superintendente da Caixa falou, ele explicou bem, até. Ele respondeu ali. E quanto... Gente, é o seguinte, eu gostaria que você repetisse a pergunta, que eu também achei ela enrolada. Eu achei a sua pergunta enrolada para me responder. Eu não entendi como enrolada. Eu queria fazer mais uma vez a pergunta. Você primeiro se confundiu dizendo que não sabia, teria que esperar ser liberado ou não liberado o loteamento para realizar as obras. Não sabia até ponto que ia. Foi isso que você falou no começo. E depois você já voltou atrás dizendo que estava pronto para ajudar a continuar a fazer os trabalhos das obras, depois da colocação do gerente da Caixa. Então você, como representante do executivo do prefeito Djalma, então você deveria deixar bem claro para a comunidade. Vai as obras continuarem, mesmo com a polêmica, ou não vai? Era isso que eu queria dizer e fazer essa pergunta. Tá. Então, porque assim, você também disse que não teria conhecimento dos projetos em 3 meses que você estava de frente da parte da secretaria. É impossível sumir os projetos lá de dentro em 3 meses que você não tem conhecimento? É porque os projetos estão na infraestrutura e não no planejamento, gente. Quem responde pelos projetos hoje é a Secretaria de Infraestrutura, não a Secretaria do Planejamento. E isso a Caixa pode confirmar. Bem, quanto ao andamento das obras, se a Caixa diz que tem andamento, que a gente vai, é claro que a gente está trabalhando e vai dar os andamentos. Nós vamos dar os andamentos. Agora, basta vocês quererem também acreditar e ajudar. Eu me dispus a vir aqui a responder todo questionamento. Então, eu quero lhe dizer, senhor Altevir Schmitz, que todos os projetos deste programa estão dentro da Secretaria de Infraestrutura. Eu estou aqui e vir aqui como convidada a repassar. Não estão dentro da Secretaria de Planejamento. Por isso que eu falei que estou lá há 3 meses. E se antes esses projetos estiveram dentro da Secretaria de Planejamento, o então, hoje, vereador Moacir poderia estar dando maiores explicações, porque ficou 1 ano dentro desta secretaria. Respondida? Pergunta à comunidade se tem mais alguma pergunta. Nome, senhora? Meu nome é Vanira e eu gostaria de saber se a senhora, estando por fora do assunto, por que mandaram a senhora vir aqui representar o prefeito? Tinha que vir uma pessoa competente para poder nos responder. Obrigado. Senhora,
Eu estou aqui porque fui convidada por esta casa, pelo presidente Nerido Amaral, a estar aqui hoje. E, se vocês prestarem atenção, nós estamos aqui com o secretário, hoje não o secretário, mas está aqui respondendo pela pasta de infraestrutura, o secretário Adilson. Ele sim pode dar maior esclarecimento quanto às obras, não quanto ao problema do loteamento. Senhores, com o término agora das perguntas, eu vou passar a palavra agora para o vereador Batiste, que vai fazer uma exposição dos pontos principais dessa audiência. Na tribuna, vereador Batiste. Senhor presidente, quero primeiramente agradecer a compreensão de todos os vereadores e vereadoras dessa casa, que aprovaram por unanimidade o pedido para que fosse feita essa audiência pública. Uma audiência pública com o intuito de buscarmos soluções e verificarmos em que pé se encontram o recurso do PAC. Dizer que esta Câmara, nesse momento, não cabe a nós cobrar de nenhum ex-secretários que passaram por suas pastas, tendo em vista que todos, a exemplo do que estão, devem ter feito os seus esforços para chegar ao nível que estamos. E qual é esse nível que nós estamos? Primeiro, o recurso do PAC, que são os 12 milhões, mais os 2 milhões e meio que é a contrapartida da Prefeitura, estão garantidos. Segundo, isso dito pelo representante da Caixa Econômica, dito pelo advogado Dr. Marcondes, não há, em relação ao loteamento, nenhuma litígio quanto à sua regularidade. Ele está devidamente registrado em cartório eleitoral, em cartório de registro de imóveis. Terceiro, a Prefeitura assumiu, através da Lei 3.861, de 2002, a responsabilidade na execução das obras de infraestrutura por conta de recebimento de áreas. Se essas áreas foram ou não foram recebidas pela Prefeitura, ou repassada pelos empresários, essa é uma outra situação que pode a Prefeitura chamar o empresário e fazer um termo de ajustamento de conduta e ter a contrapartida da Prefeitura. Mas esta Casa aprovou, por iniciativa do prefeito, por projeto de origem parlamentar, por iniciativa de um projeto do Executivo, na época o prefeito Dário, em 2002, projeto no sentido de assumir a responsabilidade pela obra de infraestrutura. Segundo, as ações também ditas pelo Dr. Marcondes e ditas pelo representante da Caixa, ações movidas entre o empreendedor contra inadimplentes não contaminam, não criam uma situação que possa inviabilizar os recursos do PAC. Se está registrado em cartório, inclusive pode haver o financiamento. Se não tivesse aqui o registro em cartório, não pode ninguém com um registro de posse tomar um empréstimo na Caixa Econômica ou em qualquer banco particular. Tendo a escritura, pode. Para isso, portanto, qualquer iniciativa nesse sentido, somente após o momento que houver entre o empresário e os moradores algum acerto. Para que isso aconteça, tem que haver o cumprimento daquilo que estava previsto no contrato, que são as obras de infraestrutura que passaram por lei a serem assumidas pela Prefeitura. O secretário Adilson, e eu lamento a sua saída, secretário, como da Secretaria de Obras, porque é um setor fundamental onde os projetos precisam de secretários que sejam permanentes, tendo em vista a grandiosidade de movimentação que os senhores têm e a responsabilidade que têm com relação às obras do município de São José. Lamento a sua saída. Mas o secretário também expôs da dificuldade, né, que ele tinha, que a Prefeitura tinha, com relação a uma equipe técnica permanente. Tanto é verdade que a secretária Lília, que foi representar a secretária
Mari, lá no Horto, né? Junto ao Horto, junto ao loteamento. Ela disse naquele momento que havia assumido 15 dias, todo mundo ficou revoltada com ela, mas ela falou a verdade naquele dia, em novembro do ano passado. Ela estava há 15 dias e tinha perdido a noção histórica do que tinha sido feito, apesar de ter sido secretária no governo anterior. Mas ela foi verdadeira na sua manifestação. E, de fato, a equipe técnica é uma equipe que trabalha com muitas dificuldades. Com competência, sim, com qualificação, sim, mas com necessidade, porque precisa de arquiteto, precisa de engenheiro, precisa de cálculo. A Caixa Econômica é muito rígida com relação ao que está sendo projetado, às etapas que estão sendo projetadas. O representante da Caixa também informou que a Prefeitura pode se definir que inicia as obras executando as etapas do loteamento residencial Potecas, a Caixa dará a autorização, ou seja, não é preciso ter a execução, urbanização. Vamos supor, a parte de infraestrutura, a parte de calçamento. Não é preciso licitar todos os calçamentos de todas as localidades previstas para iniciar a obra. É preciso, poderá fazer o parcelamento e aquilo relativo ao residencial Potecas pode ser feito em etapas, desde que sejam de um total de 100% de infraestrutura. Se o residencial corresponde a 50%, a Caixa Econômica vai liberar 50% do projeto. Então, eu vejo assim, vi também no secretário de Obras, Adilson, no dia 5 de dezembro, a sua boa vontade, mas a gente viria como era difícil a elaboração dos projetos, a execução e o acerto. Não é acerto, é chegar a um denominador comum para que a Caixa pudesse fazer a liberação. Então, o que nós chegamos aqui é que não há, como era o nosso temor, possibilidade de perder o recurso do PAC. Não há, e desculpe a secretária, qualquer possibilidade de suspensão do recurso do PAC por contra dependências, né, entre o proprietário e o inquilino, até mesmo porque tem vários proprietários que já pagaram. Tem muitos, inclusive, que têm a escritura, o que prova que o loteamento, apesar de não ter cumprido tudo que era previsto no plano diretor, mas ele está dentro da legalidade e foi recebido pelo cartório e pela prefeitura. Tá? Então, eu considero o que nós precisamos, secretário Adilson, que Vossa Excelência esteja aqui, é dar um prazo para que nós tenhamos esta possibilidade que surgiu agora. Né? Que a Prefeitura defina as etapas para iniciar as obras relativas ao Parque Residencial Potecas. Então, nós estamos... Porque também, presidente, a Comissão de Obras, presidida pelo vereador Nino, realizou uma reunião só com o empreendedor. Veio o representante do advogado Marcondes, e nós estabelecemos o seguinte: primeiro, nós queremos ter certeza que o recurso do PAC estão mantido. Por isso, convidou-se só a Prefeitura e a Caixa Econômica. Num outro momento, né, vencido essa etapa e sendo positivo, a Comissão de Obra vai convocar, aí sim, oficialmente também, o advogado representando as comunidades, a Prefeitura e o empreendedor. Aí no local mais restrito, tendo em vista que poderá se encontrar outras soluções para o problema que tenham de não cumprimento de acordo de ambos os lados. Né? Mas a primeira preocupação da comissão era permitir fazer com que essa comissão, essa audiência de hoje, ela fosse esclarecedora, que ela tivesse uma perspectiva de continuidade de que o recurso existe, que não há óbice, não há impedimento da continuação dos projetos, e eu acho que nós estamos, apesar do tempo que já lá se vão 8 anos, né? Mas eu acho que está de bom tamanho, o bom que tivesse a licitação aqui hoje, o bom que viesse o prefeito lançar a licitação, mas infelizmente isso não é possível nesse momento, mas eu acho que nós temos que manter, também agradecer a presença da comissão, tirada lá na Assembleia, com a Edith, né, com a dona Leoni, com o vice-presidente da associação, com as duas colegas também que estiveram presentes. Então nós queremos assim agradecer a presença de vocês, nós vamos lavrar uma ata, e agora depende então de ouvirmos do secretário Adilson, finalmente,
né, se é possível chegarmos a um denominador comum em relação ao parcelamento com relação dos projetos, o parcelamento dos recursos destinados a cada item para iniciarmos as obras no Residencial Potecas. Porque iniciadas as obras do Residencial Potecas, tem razão de ser nós sentarmos com a Prefeitura, com o advogado e com o empreendedor. Não tendo início das obras, não há o que negociar com nenhum empreendedor, nem com a Prefeitura, porque ambos não cumpriram com as suas obrigações. E o que eu acho que o advogado não quer é mover uma ação nesse momento, né? E tivemos a garantia do empreendedor que ele não ajuizaria nenhuma ação de despejo, e que também ele não pediria qualquer execução em andamento. Se ele fizer isso, ele estará mentindo na presença da Comissão de Obras e Serviço Público na Câmara de Vereadores, estará mentindo não só aos 2 ou 3 vereadores, que o vereador Leno Imperial também faz parte, esteve presente na reunião, desculpe ter esquecido de Vossa Excelência, né? Então eu acho assim que está de bom tamanho e temos que esquecer o passado, não olhar para o retrovisor e olhar para o futuro e, de fato, a gente garantir essas obras que são muito importantes para a nossa comunidade. Está lavrado em atas. Pronunciamento do advogado do loteador. Eu queria, sim, presidente, uma orientação do advogado que eu queria aqui repetir, doutor Marcondes, se me permite, me dá autorização, é que ninguém, nesse momento, faça qualquer tipo de acordo sem ouvir a comissão, sem ouvir o seu advogado constituído, para que a gente não enfraqueça e para que a gente, de fato, venha a ter uma boa solução no futuro, inclusive para a regularização de todos os terrenos. Ninguém está defendendo que nenhum morador deixe de pagar com as suas obrigações, certo? Não, mas isso é uma situação que não envolve nenhum vereador, o vereador Nino, o vereador Imperial, nem o vereador Batista, nem o vereador, vai intermediar negociações entre o empreendedor e os proprietários. Isso se faz com a comissão e com o advogado. O que nós vamos intermediar é uma situação para que o litigante, a prefeitura, conclua, por favor. A prefeitura e o empreendedor chegue a bons termos e que nenhuma pendência possa hoje resultar para perdermos 11 milhões de reais. Aquele loteamento que está hoje da forma como está, ele não vale 500 mil. Da forma como está, não vale 500 mil. Então, investir lá, vamos supor, 3 milhões de reais do 14 milhões, aquele loteamento ele vai valer muito mais do que o investimento que vai ter. Então, a nível social, a nível para nossas crianças, a nível de unidade para nossas famílias, né? E eu tenho certeza que saio daqui de uma reunião extremamente positiva, senhor presidente. Mas eu queria que eu ouvisse, senhor presidente, o secretário de obras para verificar da possibilidade desse parcelamento. Por favor. A palavra está com o vereador Adilson de Souza, representante do secretário da Infraestrutura. Ex-vereador, né? Ex-vereador. Vereador Batiste, não posso aqui precisar dar datas para que as obras iniciem. Né? Só com referência àquela questão que a vereadora Mari levantou, existia realmente uma preocupação nossa da possibilidade, né, desse ajuizamento interferir na liberação da Caixa. Existia, por isso foi citado aqui, mas foi bem esclarecido aqui pelo nosso representante da Caixa Econômica, que não interfere, então é uma boa notícia, né, uma preocupação a menos. Com referência, né, à questão do parcelamento, né, da execução dos serviços, nós temos drenagem, temos esgotamento, temos serviço social, enfim, é possível realmente parcelar, né, iniciarmos pelo Potecas, depois ir para outras comunidades, mas atualmente, hoje, se eu não me engano, nós ainda não temos autorização para nenhuma dessas parcelas. Precisa o SPA ser emitido, e então sim a Prefeitura pode definir, né, o início das obras realmente parcelado. Podemos começar pela pavimentação, né, do residencial Potecas, depois irmos para o Benjamin, enfim. Então existe essa possibilidade e a preocupação da Prefeitura, o motivo lá, né, que levou a nós termos que suspender o processo foi a vontade de resolver o problema, né, infelizmente tivemos que suspender, né, os trabalhos, mas
a preocupação e a determinação do prefeito Djalma Berg com referência à equipe que cuida do parque é que sejam buscadas as soluções o mais breve possível para que a comunidade realmente tenha o mais conforto e tenha esse anseio, né, atendido pelo Poder Público Municipal. Obrigado. Obrigado, secretário, pela explanação. Vou passar a palavra agora, novamente, para o senhor Carlos Averbeck. Só para esclarecer, nós ainda estamos aguardando os projetos de infraestrutura lá do Vila Formosa. E esse conjunto de projetos de infraestrutura é que deve ser aprovado e ser encaminhado à aprovação para o Ministério das Cidades ter a aprovação do Ministério. Então, se já tivesse separado em etapas desde agora, já poderia se começar agora, mas como neste momento toda a infraestrutura está junta, nós estamos aguardando esse projeto do Vila Formosa, que deve chegar em breve, para a gente finalizar essa aprovação e encaminhar para o Ministério das Cidades. Tá? Retorno aqui que a Prefeitura está analisando se vai manter esse tipo de etapas ou se vai fazer etapas por comunidade. É possível, a Prefeitura tem essa autonomia de redefinir as etapas e isso sempre levado ao Ministério para aprovação. Mas eu acredito que dê para adiantar a infraestrutura da Vila Potecas após essa aprovação da infraestrutura da Vila Formosa. Obrigado, senhor Carlos, pela explanação. Passo a palavra agora para as considerações do vereador Sanderson Messi de Jesus. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite ao Carlos, que representa a Caixa, ao vereador Batista e toda a mesa diretora, aos moradores da comunidade de Potecas e região. Dizer que moro 36 anos em Arias, conheço bem aquilo, vereador Batista, porque passo por diversas vezes lá, sei da angústia e vejo que essa audiência pública trouxe algumas informações, mas, Carlos, já sentamos por diversas, que eu já perdi as contas, na Caixa Econômica, onde sempre nos atenderam, sempre abriram as portas, a todo momento, mas eu venho a essa tribuna, como vereador de São José, como morador, como munícipe, para registrar nossa angústia, porque esses cidadãos que estão aqui nessa noite, eles saem daqui, porque para entender o PAC, gente, você tem que fazer um curso. Já começa por aí. Se você entrar, e aí eu sugiro aí, quem quiser fazer uma pesquisa, e vocês procurem, como o Carlos coloca que a equipe de São José é pequena, de fato é pequena, mas, Carlos, entra, e eu sei que a Caixa Econômica, ela é parte, ela não é ação direta, né? Ela é intermediária nesse processo. O governo federal, ele assinou milhões, sei lá, diversos mil, vereador Ed, convênios e milhões, isso dá números, né? Mas se você for ver, e tem pesquisa, só para procurar, bote lá PAC, como é que anda o PAC no Brasil, né? Muito difícil os municípios que conseguem aprovar os projetos, gente. Não vamos aqui querer se enganar, nós estamos protelando uma coisa que o futuro está... Vontade todo mundo tem. A equipe da Secretaria de Infraestrutura, por onde eu passei também, né? Eu sou muito humilde de dizer para vocês da minha ansiedade, né, da minha vontade de poder ter resolvido naquele momento que fui secretário, mas, entretanto, diversas dificuldades, esse imbróglio que tem que trazer tudo para um processo só e que tem que ser respeitado, que está lá no regimento, por lei, por uma determinação, e que a Caixa aqui em Santa Catarina tem que cumprir, mas só que é um instrumento que não funciona. Tanto que não funciona que está aí no Brasil todo nessa situação, né? Parte sim, agora nós dependemos, Carlos, que a comunidade de Potecas, né, claro, seja aprovado lá no Vila Formosa, me parece, na Vila Formosa. Nós precisava, e eu faço esse apelo em nome de todos os vereadores que estão nessa noite, que a Caixa desse uma demonstração também de comprometimento com essa gente que está aqui nessa noite, que você pudesse levar essa mensagem para a direção-geral da Caixa, que pudesse ter uma ação efetiva, que tem que aprovar projeto, isso já é comum, é de praxe, é regra, nós não podemos descumprir. Tinha que ter algum acordo, alguma determinação, algo diferente com a comunidade do Potecas, para que se aprovasse especificamente, que botasse em caráter urgente, urgentíssimo, porque a Caixa também, Carlos, tem que dizer para nós aqui, que vocês também têm diversos municípios para aprovar projeto.
Eu sei porque eu andei por lá em diversos momentos. E lá não tem também 200 engenheiros. Né? Porque também a gente sabe que é difícil o quadro técnico. Como é em São José, também é na Caixa. E diversos municípios também estão lá com o convênio assinado, que eu tirei várias fotos em Brasília. Né? Milhões e milhões, cheio de zero. Mas só que chega aqui na prática, não sei se é o sistema. Vocês desculpem aqui o meu desabafo como morador de São José, como uma pessoa que quer contribuir, que quer ver o melhor, né? Porque o Potecas, se eu não me engano, são 2 ruas que não chegam a 1,2 km, com 5 transversais. Não é nem um bicho de 7 cabeças para fazer aquela pavimentação. Eu até sugiro que o prefeito, olha, que se for para perder, que perca, mas vá lá e faça esse trabalho pela comunidade. Né? Pavimentamos tantas ruas, vamos perder talvez o convênio, porque da situação que está, gente, nós já estamos em março. Nós vamos esperar agora vir outra questão de aprovação, outro loteamento. Eu conheço o sistema, sei da dificuldade, tenho as minhas convicções, me desculpe se a gente está querendo aqui ser exagerado, mas vamos ser realistas. Precisamos de uma ação, faça esse apelo ao Carlos, que leve essa mensagem do município de São José, de todos os moradores, do presidente que está presidindo essa sessão, que propôs, da mesa diretora, que a Caixa dê uma demonstração para com a gente, né, que está aqui representando a comunidade de São José, uma demonstração diferente do que tem que ser feito. Aprovar projeto nós já sabemos. E eu sei, Carlos, que você não pode passar por cima daquilo que está lá previamente escrito, mas nós precisamos de uma ação diferente do governo, porque do jeito que está, nós vamos ter que esperar daqui a pouco a regulação fundiária do Vila Formosa, isso, aquilo lá. Como eu passei, a engenheira Nessiane está lá, sabe da minha agonia, não foi uma nem 2 vezes. Vocês não sabem nos bastidores, mas toda semana eu tirava uma manhã para fazer uma reunião sobre o PAC. Toda semana era uma manhã, das 8 da manhã ao meio-dia. Tinha um café que eu juntava todo o corpo técnico da secretaria, até o vereador Moacir também se fez presente em algumas reuniões, que deveria estar aqui realmente, porque conhece um pouquinho também da dificuldade, a vereadora Mário colocou bem, e poderia contribuir, mas por compromisso, talvez depois ele possa nos ajudar. Mas assim, quero dizer a vocês, Carlos, que leva essa mensagem, porque da situação que está, nós vamos mais uma vez, essa audiência, né, que tem que aprovar o projeto, que tem que cumprir as metas, que tem que ser por etapa. Eu até acho um pouco, nós temos que ser um pouco prudentes, porque, como eu falei, o PAC tem que fazer um curso para entender da complexidade que é. Né? Você tem que, eu cheguei ao ponto, gente, eu sou obrigado a falar, de ter que mandar para a Universidade Federal de Santa Catarina, vereador Edio, o saibro, o material que ia ser colocado em cima da tubulação para ver se era um material adequado. Eu não estou dizendo que isso está errado, gente. Eu não estou falando que isso não tem que ser feito assim, que não tem que ter um estudo do material, porque isso é norma de engenharia, são princípios, tem que ser feito. Mas, por outro lado, né, que o PAC, quando um governo for assinar um recurso para um município, que já dê os projetos, que já dê equipe técnica, que faça a obra, que assuma tudo, porque senão nós vamos lá, assinamos um convênio, criamos uma expectativa. Vereador, 1 minuto para concluir. Criamos uma expectativa, assinamos um convênio, criamos uma expectativa, a comunidade aguarda, fica agora, tentamos aprovar projeto, que tem que ser cumprido, mas é um sistema que não funciona. É só vocês procurar. Entre na internet e bote lá, vocês vê o sucesso que é o PAC no Brasil. Né? Infelizmente, algo está de errado e precisa ser mudado. Obrigado, vereador. A palavra agora está com o senhor Carlos Overbeck. Vereador Sanderson, agradeço as suas colocações. Nós temos aqui em Santa Catarina, talvez um dos melhores desempenhos de PAC ainda, com todas essas dificuldades que o senhor coloca. E muitas coisas têm acontecido. E na questão de andamento, eu acho que isso passa na cabeça de cada um. Não adianta começar uma obra sem ter o projeto. Por quê? Porque a empresa que ganhar a obra vai cobrar disso muito caro, vai cobrar aditivo de tudo que é tipo, o Ministério Público vai intervir e essa obra nunca vai acabar. Então nós temos que começar bem. Esse é um ponto básico. Por isso que os projetos têm que ser bem feitos. Na questão de poder tocar antes o projeto Potecas,
Basta colocar o projeto Hipotecas como etapa, e nós podemos fazer porque o projeto já está aprovado. Eu coloquei isso antes, o projeto já está aprovado do Hipotecas. Como ele hoje faz parte do projeto de infraestrutura, que também envolve Vila Formosa, hoje, para a gente aprovar o projeto de infraestrutura, falta chegar aos do Vila Formosa. Se a Prefeitura definir que Hipotecas somente vai ser uma etapa, encaminhar esse pedido, isso naturalmente tem que bater no Ministério das Cidades para ele aprovar também, não tem problema. E essa divisão em etapas já é uma facilidade criada para as obras saírem do papel. Enquanto continua elaborando os projetos de algumas coisas que nem chegaram ao projeto ainda, nós já podemos ter obras avançando. Isso está acontecendo, por exemplo, no maciço do Morro da Cruz. Quer dizer, tem algumas coisas que nem finalizaram o projeto ainda, mas todos os muros que estão segurando aquelas casas nas enxurradas lá, toda a pavimentação praticamente foi feita. Então, por quê? Porque se criou uma condição para sair a obra do papel, para dar uma facilidade de avançar alguma coisa. É o que a gente está trabalhando com São José também. Então, nós só esperamos a condição da Prefeitura poder individualizar ou separar a etapa que ela quer dar prioridade, e eu creio que seja Hipotecas a prioridade, para a gente poder tocar isso, porque aprovado já está o projeto. Os pontos importantes que determinam que seja lavado em documento, que estará à disposição, inclusive, a fita dessa audiência. Esses pontos foram anotados pelo nosso secretário, vereador Antônio Batiste, e convido agora o representante da Caixa e da Prefeitura para o dia 30 de março, uma nova reunião com a Comissão de Obras e o representante da Comissão dos Moradores. Dia 30 de março, às 17 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Passo a palavra para o vereador Batista. Presidente, na condição o que eu ouvi da Caixa Econômica, que ele lançou uma proposição da possibilidade de parcelamento das etapas, para que não aguardemos o projeto do Vila Formosa, para depois licitar tudo, mas separa o percentual que corresponde, previsão que corresponde para o loteamento Hipotecas, e essa proposta que fica para a Prefeitura responder no dia 30. O secretário Adilson e a secretária Mérida poderão levar e vão manter contato com a Caixa Econômica para que no dia 30 nós possamos saber quando lança-se a licitação e que houve ou não a aceitação e o entendimento entre a Caixa e a Prefeitura. Por isso a reunião, o convite para que os representantes da Caixa Econômica e da Prefeitura estejam aqui para uma reunião interna na Comissão de Obras e Serviço Público no dia 30 às 17 horas. Obrigado, vereador. Vereador Sanders, você tem 1 minuto. Bem rapidinho, só para contribuir com o vereador Batista, eu gostaria que a Caixa, partisse da Caixa, essa questão, até para nós entender e clarear mais aos companheiros vereadores, o parcelamento, que botasse a Caixa pudesse sair daqui, oficializar isso para a Câmara de Vereadores, como vai funcionar a questão do parcelamento, o que a Prefeitura, enquanto Executivo, deve fazer. Eu sei que eles sabem o que deve fazer, mas nós gostaríamos de clarear isso para os vereadores, para nós saber e ser sistemático naquilo que tem que ser feito. Então tá, a Caixa está encaminhando ao município de São José, para que ele pegue e tire o Vista Alegre, tire o Hipotecas 2 ou Vila Formosa, vereador Edio, para que a gente possa exatamente saber o que o Executivo tem que ser realizado. Eu gostaria que partisse da Caixa esse encaminhamento na pessoa do vereador Nino, que é o presidente da comissão. Obrigado, vereador. Vereador Batista, mais alguma coisa? Isso, então a gente recomenda que a Caixa se reúna, para analisar essa proposta até o dia 30, onde vai ter uma reunião com... Pois é, mas ela vai trazer para o dia, vereador. Tudo bem, vereador. Devido ao adiantado da hora, senhores, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presença e a audiência pública. E a gente só tem a agradecer e conte sempre com a Câmara de Vereadores, que estamos à disposição e trabalharemos em prol de vocês, porque nós somos o representante do povo e estamos aqui para auxiliá-los na medida do possível. Obrigado.